falar das guerras médicas, é importante salientar a diferença entre as polis gregas, especialmente Atenas e Esparta, que são as duas líderes, as duas cidades que acabaram se tornando potências após a expulsão dos persas nas guerras médicas. Então, a rivalidade entre essas duas cidades só deu uma trégua nesse momento de lutar contra os persas. Depois disso, essas duas cidades formaram ligas e acabaram se enfrentando na chamada Guerra do Peloponeso. Por isso é importante a gente estudar bem a diferença entre essas duas cidades. Atenas era uma democracia e nessa cidade o valor maior era justamente para a vida política. A formação do cidadão, o estudo da filosofia, da história, das artes, da retórica, da dialética. Então, o cidadão ateniense tinha que ser um cidadão político. Em Esparta, era o oposto. Em Esparta, o importante era a formação de um soldado. Os cidadãos espartanos tinham que ser grandiosos, maravilhosos, incríveis e bem treinados e disciplinados soldados. Era uma cidade mais militarizada. Em Atenas, essa democracia, todos os cidadãos participavam das decisões políticas. Em Esparta, tinha 2 reis. Uma formação monárquica chamada de diarquia, de 2 reis, diarquia. Tinha também um parlamento formado pelos cidadãos acima dos 60 anos de idade, chamada de gerúsia, que era uma espécie de conselho de anciãos. E havia também outras magistraturas formadas apenas por esses cidadãos espartanos. Então, existem aí essas duas grandes diferenças, entre essas cidades. Com relação às guerras médicas, presta atenção numa coisa que é muito, muito importante. Foi a primeira vez que as cidades gregas se juntaram, se uniram para lutar contra um inimigo em comum. Isso não significa que todas as cidades se juntaram. Algumas cidades gregas apoiaram os persas, mas foi uma minoria. Pouquíssimas cidades gregas apoiaram os persas. As demais cidades quiseram lutar pela sua independência e se uniram para formar uma frente contra esse exército persa. Então, essas foram as guerras médicas. Os gregos derrotaram os persas e, pouco depois dessa derrota dos persas, após eles conseguirem realmente expulsar os persas do seu território, formaram-se 2 ligas. A Liga de Delos, sob a liderança de Atenas, e a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta. Então, as cidades da Liga de Delos se apoiavam comercialmente, militarmente e financeiramente em torno ali dessa liderança ateniense. A Liga do Peloponeso, a mesma coisa. Eles se ajudavam militarmente, comercialmente e financeiramente em torno da liderança de Esparta. Só que essas 2 ligas acabaram se enfrentando justamente pelo fato de que a cidade de Atenas, o legislador ateniense, começou a reconstruir a cidade utilizando o dinheiro que era comum a todas as cidades da Liga de Delos. Então, ele começou, a gente chamaria isso de um roubo, um confisco de bens, que ele começou a fazer para a reconstrução da cidade. As outras cidades da Liga, sem ter condições de lutarem sozinhas contra Atenas, recorreram à ajuda de Esparta. Então, assim começa a chamada Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre Esparta e Atenas e as suas aliadas. Esparta com as cidades aliadas, Atenas com as cidades aliadas. Essa guerra durou 27 anos no total, acabou com a vitória espartana, porém, todas as cidades gregas perderam com essa guerra. Por quê? Morreu muita gente, os campos foram arrasados por causa das batalhas, a produtividade diminuiu bastante, causando fome na população. Todas as cidades gregas se enfraqueceram. Ao enfraquecer, elas abriram a possibilidade para que os macedônicos, que eram um reino ao norte da Grécia, um reino que também falava grego, que também tinha os mesmos deuses dos gregos, mas era, em vez de ser uma cidade-estado, era um reino. Os macedônicos invadiram a Grécia, sob o reinado do rei Filipe da Macedônia. Então, o rei Filipe da Macedônia invadiu a Grécia, pouquinho depois ele acabou falecendo, e o seu filho, Alexandre, terminou de pacificar a Grécia. E ao terminar de pacificar a Grécia, ele foi para cima dos persas e acabou conquistando um enorme território. Esse já é o período chamado de helenístico. Sobre Roma.
É importante lembrar que Roma teve 3 períodos históricos: a monarquia, a república e o império. Roma era uma cidade-estado na época da monarquia. Era dominada pelos etruscos, né? Roma teve um período aí de reis etruscos mandando na cidade. E além desses reis, existia um conselho de anciãos formados pela elite romana, que eram os patrícios, que era um conselho consultivo, era uma espécie de conselheiros do rei. Só que esse conselho do rei, chamado de Senado, acabou expulsando o rei etrusco. Então, após a expulsão do último dos reis etruscos, esse Senado tomou o poder e implantou a República. A partir do sistema republicano, a partir do regime onde o Senado começa a governar, Roma começa a sua expansão territorial. Então, ela deixa de ser uma simples cidade-estado para ser a capital de um território bem maior. Então, nesse contexto de expansão territorial que ocorrem as guerras púnicas. Após Roma conquistar a Península Itálica inteira, ela parte para cima das ilhas maiores ali do Mediterrâneo, a Sicília, a Sardenha e a Córcega. E ao fazer isso, ao tentar invadir a Sicília, ela entra em guerra contra os cartagineses. Começam então as guerras púnicas. Isso é importante vocês lerem a respeito, né, de Roma e Cartago, desse enfrentamento das duas cidades. Cartago era uma potência marítima, comercial, que ficava no norte da África. Nesse enfrentamento aí, entre Roma e Cartago, Roma acabou vencendo. E ao vencer Cartago, Roma continua sua expansão territorial, que só vai parar lá no período do Império, muitos séculos depois. Lembre-se também de estudar os grupos sociais romanos: os patrícios, os clientes, os plebeus, os escravos e as conquistas desses plebeus. Conforme Roma expande seu território, ela vai enriquecendo, só que lembrem, os ricos ficam mais ricos e os pobres vão ficando mais pobres. E isso acontecendo, os plebeus começam a se revoltar, e dentro desses conflitos entre plebeus e patrícios, os plebeus conseguem conquistar uma série de direitos políticos, e essas conquistas da plebe são importantíssimas para a gente entender esse período republicano.